Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo CIF Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a CIF mais uma vez, começando por uma pergunta. A CIF é uma classificação ou é um dicionário? Eu vou navegar aqui por 3 artigos científicos. Um deles, publicado há 10 anos atrás, estou gravando esse vídeo em 2021, e esse artigo que você vê na tela é de 2011, e é uma pergunta, o título dele é uma pergunta. Dos códigos para uma linguagem, a CIF é um sistema de classificação ou é um dicionário? Bom, se você ler com cuidado esse artigo, você vai ver que a CIF é admitida, sim, como o terceiro indicador de saúde. Quando eu falo terceiro indicador, eu digo que na verdade, um indicador a mais, além dos indicadores de morbidade e de mortalidade. Temos agora uma terceira fase, que seria o conjunto de indicadores de funcionalidade. Então, são 3 grandes grupos de indicadores de saúde: indicadores de morbidade, doença, indicadores de mortalidade, morte, e indicadores de funcionalidade. Ainda existe um 4º indicador. A Classificação Internacional de Intervenções em Saúde está em desenvolvimento, que seria o indicador de intervenções em saúde. Nós já controlamos procedimentos em saúde em muitos sistemas, em muitos países, mas do ponto de vista de existir uma classificação na família de classificações internacionais, ainda não, porque a Classificação Internacional de Intervenções está em desenvolvimento. Bom, o interesse é que a CIF seja usada mundialmente, e para isso nós estamos caminhando, mas esse artigo também diz que nós podemos formar com a CIF vários outros bancos de informações, inclusive de coisas que são importantes para o ser humano, de uma forma que nós possamos ter um dicionário da vida humana, que vai estar relacionado à sua cultura, à sua origem, etnia, o lugar onde mora, ao clima, como se fosse também um manual do ser humano. Lá no final desse artigo, você vai conseguir observar, lá nas sugestões finais, isso que eu estou falando. Não se trata meramente de ter um set, um grupo, um set que eu diria em inglês, né? Um grupo de categorias que represente a situação individual das pessoas do ponto de vista de funcionalidade. Mas do ponto de vista global, o que mais é importante para os seres humanos, considerando então que nós podemos ter aí um diagnóstico situacional da vida humana, como a CIF sendo um manual do ser humano, um dicionário da vida humana. É um artigo profundo e eu recomendo muito a leitura dele. Tem um outro artigo que é um artigo brasileiro. E aqui a gente entra numa questão que é, na verdade, muito simples, né? De vir discutir a questão de deficiência e incapacidade. Já é um artigo mais antigo, ele é de 2008, e eu também destaquei aqui uma coisa importante. Esse não é o foco, mas vale comentar. Não é o foco do artigo, né? Mas vale comentar. Os termos queixas médicas, moléstia, enfermidade, doença crônica, distúrbio, limitações funcionais, deficiência e incapacidade para o trabalho, representam fenômenos complexos e mal definidos. E esse artigo não fala apenas da CIF, ele fala de CID e CIF. Ok? Como que as duas classificações podem ajudar nessas definições. E ele admite, como a gente mesmo sabe, que nem mesmo a definição de doença, o que é doença, nós temos. Nós não temos essa definição, por incrível que pareça. Muito provavelmente, isso se dá pelo fato de que a origem das enfermidades, das coisas que, enfim, atrapalham a vida do ser humano,
são de etiologias diferentes. Por exemplo, eu posso dizer que a lateralização da patela é uma doença, ou que a escoliose é uma doença, ou que a espondilolistese é uma doença. Elas são doenças comparáveis à artrose, artrite reumatoide, ou tuberculose, asma. Do ponto de vista fisiopatológico, nós temos origens diferentes. Por exemplo, nós podemos ter origem num agente invasor, como um micro-organismo, ou podemos ter origem química, ou podemos ter origem física, ou até do próprio movimento. Eu falei da lateralização da patela. Isso pode ter relação com fraqueza de um dos músculos do quadríceps, né, o vasto medial oblíquo, ou pode ser também o rotador do quadril, ou ainda pode ter origem em outro sistema, porque essa cadeia cinesiopatológica é complexa e individual, diferente em caso a caso. E será que eu posso chamar isso de doença? O quanto o fisioterapeuta se esforça para proceder o diagnóstico desse problema. Porque não se trata de uma correção local, trata-se de uma correção global. Essas coisas, na verdade, não são um foco principal das classificações, mas as classificações podem ajudar. Quem sabe essas deficiências não, esses termos, né, talvez eles não seja necessário definir cada um deles. Apenas é necessário usar as classificações em conjunto e mais nada. É importante discernir que as classificações têm termos técnicos. E esses termos técnicos precisam ser usados como termos técnicos e não com vieses políticos, culturais ou outros tipos de influência. Tem um terceiro artigo interessante e, para mim, recente, eu estou gravando esse vídeo em 2021, digo mais uma vez, que é esse terceiro que eu estou mostrando aqui. E olha que coisa interessante que ele diz lá no final, uma coisa extremamente interessante e necessária. Ele passa, obviamente, pelas definições da CIF, o que é funcionalidade, o que são funções do corpo, estruturas do corpo, conforme a CIF descreve tecnicamente, mas no final ele faz um comentário extremamente interessante e que chamou bastante a minha atenção e que eu quero mostrar nesse vídeo, porque ele realmente pode ajudar. Olha lá. Ao ler material em inglês, temos que ter em mente que disability deve ser compreendido como incapacidade. Por outro lado, ao traduzir artigos para o inglês, lá em cima é do inglês para o português, certo? Disability em inglês, incapacidade em português. Por outro lado, ao traduzir os artigos para o inglês, teremos que ser cuidadosos, pois a tradução da palavra deficiência não deve ser disability, e sim impairment. Impairment é o problema no corpo. Veja só o título desse artigo, o título dele está em inglês e também está em português. É o título da classificação, né? Classificação Internacional de Funcionalidade, traduzido aqui como functioning. Incapacidade, traduzido aqui como disability. E saúde, como health. Então, veja que funcionalidade e incapacidade, que são termos inversos na CIF, functioning and disability. Ele fala uma coisa interessante também nesse artigo lá no final, que é o uso do functionality para traduzir funcionalidade, e que o correto é dizer functioning. Sim, porque nós estamos usando o padrão da classificação internacional de funcionalidade, e esse que é realmente o interesse. Eu mesmo cometi esse erro. Posso mostrar para vocês aqui, e vou até deixar o link na descrição. Esse livro eu publiquei em 2014, e em português ele partiu da minha tese de doutorado.
ele falava de obtenção de dados em funcionalidade, e aí a tradução ficou functionality, tá vendo? Equivocada aqui, o correto seria functioning. Então, vamos fazer um resumo, e eu também vou deixar no link, na descrição desse vídeo, esse link aqui da Organização Mundial da Saúde, tá? É a parte de classificações e terminologias, e nós vamos encontrar aqui as 3 classificações às quais eu me referia, e vamos falar principalmente da CIF, essa vermelha aqui no meio, né? International Classification of Functional Disability and Health, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Describes Functional Health Status. Descreve o estado de saúde funcional. And social impact, e o impacto social, a partir do modelo biopsicossocial. Então, ela tem um sistema alfanumérico, ela tem um sistema de códigos, sim, mas ela não é só isso. Ela também é um arcabouço de conceitos, de termos, de linguagem e de modelo, né? Jeito de pensar a respeito de funcionalidade e incapacidade. Então vamos para a parte final desse nosso curto vídeo a respeito disso, que é, para mim, muito importante. Esses 3 artigos, recomendo que vocês os procurem, muito facilmente vocês conseguem encontrar. A CIF como um dicionário. Mais importante é que você precisa entender que funcionalidade é um termo-chave. Se você vai construir um instrumento a partir da CIF, o que esse instrumento precisa descrever? A funcionalidade, ou a perda de funcionalidade, ou o grau de perda de funcionalidade. Se você quer construir um índice de funcionalidade, claro que ele tem como resultado o grau de funcionalidade, não de outra coisa. Funcionalidade é o termo-chave da CIF, porque a CIF, ela tem como prerrogativa mostrar os aspectos positivos. Jamais a deficiência vai ser o foco da CIF, ou a incapacidade vai ser o foco da CIF, ou as barreiras serão o foco da CIF. O foco da CIF é mostrar a funcionalidade. Todas essas outras informações são importantes, são inerentes ao processo, mas são anexos de informação. A CIF tem uma matriz da informação. É importante você identificar que impairment é uma característica da pessoa. Ora, você vê um cego, uma pessoa com deficiência visual. A deficiência visual, que é uma deficiência sensorial, é uma característica da pessoa. Você diz, é um cego ou é uma pessoa com deficiência visual. Isso é um impairment. Agora, o que é o disability? O disability é uma experiência vivida. E a CIF deixa muito, muito claro, por todas as pessoas. E não apenas vividas por pessoas com deficiência, como nós chamamos hoje. Por isso que está entre aspas, eu estou gravando mais uma vez, estou dizendo isso, estou gravando esse vídeo em 2021, atualmente se usa politicamente, culturalmente, essa expressão, pessoas com deficiência. E o que diz a CIF? Que a incapacidade não pode ser vista como consequência da deficiência. Uma pessoa com deficiência não necessariamente vive situações de incapacidade. E o inverso também é verdadeiro. A presença de experiências de incapacidade não pressupõe que a pessoa tenha alguma deficiência. Essas coisas estão separadas. O disability é uma experiência vivida por todas as pessoas, uma experiência universal, como a própria CIF diz. Então, nós precisamos, o nosso governo, os nossos técnicos, os nossos pesquisadores, os nossos estudiosos e os nossos clínicos, precisamos nos aprofundar no conhecimento técnico sobre a CIF, certo? Tanto a CID quanto a CIF são classificações para terminologia técnica. Vamos em frente. O foco da CIF é mostrar as diferenças entre o desempenho e a capacidade.
que essa é a alma da funcionalidade. Mostrar as diferenças entre o desempenho e a capacidade. A CIF vai trazer informações sobre o ambiente? Vai, e vai inclusive transformar isso num sistema alfanumérico, em códigos. A CIF vai trazer códigos de fatores pessoais? Não vai trazer códigos, mas o modelo biopsicossocial exige que você considere os fatores pessoais. Etnia, idade, religião, profissão, entre outras coisas. As funções do corpo. O corpo do ponto de vista fisiológico. As estruturas do corpo. O corpo do ponto de vista anatômico. São informações que a CIF traz. Sim, só que todas essas informações que estão no entorno são informações complementares, anexas. O foco da CIF é a diferenciação entre desempenho e capacidade. Se você não conhece essas diferenças, entre na CIF, faça leituras, releituras, porque o cerne da questão é a diferenciação do desempenho, entre desempenho e capacidade. Olha só o que diz o quadro 4.1, tabela 2, atividades e participação, que é do item 4.1 da CIF, visão geral dos componentes da CIF. Ela chama esse quadro, você tem aí os 9 capítulos de atividade e participação, onde você diferencia desempenho de capacidade. Aí está a alma, a matriz da informação da CIF. É o capítulo de atividade, é o componente atividade e participação. São os 9 capítulos de atividade e participação com a diferenciação entre desempenho e capacidade. Esta é a matriz de informação da CIF, a matriz mais importante, a parte mais importante da CIF. As outras informações são informações complementares que podem justificar coisas que vão ser informadas aí, mas o mais importante é a diferenciação entre desempenho e capacidade dentro do componente atividades e participação, a matriz de informação da CIF. Muito, muito obrigado por acompanhar mais um dos nossos vídeos, esse vídeo do Grupo CIF Brasil. Convido a todos para também conhecerem o nosso portal, o portal da CIF,